Oi. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou mãe da Isabela, da Isadora e da Elisa. É, Eu tenho esse Instagram já tem um tempinho, já tem mais ou menos 6 anos. Completei 6 anos de Instagram agora em março. E voltei essa semana nessa história, voltei meu feed, dei uma olhada. Eu sempre fico muito assim. Acho que todo mundo que tem Instagram e divide a sua vida, expõe a sua vida, eu imagino que fica assim também. Então eu sempre fico assim pensando se realmente eu estou fazendo certo, dividindo nossa história, às vezes expondo a nossa vida, a nossa família. E aí é uma dúvida que eu sempre tenho, eu acho que isso é natural. E essa semana eu voltando esse feed, eu li muitas coisas que eu nem lembrava mais, é engraçado assim, porque realmente fica um registro das fases que a gente passa, né? Então assim, eu acho gostoso ler as coisas que eu pensava naquela época, porque por mais que a gente lembre, eu lembro tudo que aconteceu, lógico que não com detalhes, mas eu não lembro mais assim de como eu pensava exatamente daquela época, né? Naquela época, as coisas que eu sentia, assim, então assim, é bem legal rever isso, revisitar essa história. E assim como esse começo de quando eu criei, eu vi que eu tenho muita coisa, muito registro das meninas, eu acho muito gostoso ler tudo isso. E esse começo, eu criei, na verdade, o Instagram porque eu já tinha um tempo que eu tentava engravidar. Então eu tenho uma história antes de engravidar das meninas. E aí, quando eu consegui engravidar, eu decidi, vou criar um Instagram. Eu já seguia outras pessoas, outros perfis que tentavam, de mães ou de mulheres que estavam tentando engravidar e não tinham conseguido ainda. Então eu pensei, bom, eu vou dividir a minha história e quem sabe ajudar de alguma forma, né? E foi o que acabou acontecendo. Eu acabei recebendo muitos e-mails na época. Até hoje, de vez em quando, eu recebo. Eu acho incrível que não sei como as pessoas ainda encontram essas postagens antigas minhas. Então, assim, na época, lógico, eu recebia mais, hoje é bem raro acontecer, mas ainda recebo. E eu sempre tive maior prazer em ajudar. Eu acho que ajudar faz bem para nossa alma, sabe? A gente se sente bem e eu me sinto muito bem em ajudar. E quem me segue e buscou essa ajuda comigo sabe que eu sempre fiz com maior prazer, com alegria mesmo em fazer. E eu acho que no fundo é isso, sabe? A gente compartilha a história, a gente compartilha essas vivências na intenção de alguma forma ajudar, nem que seja com alguma palavra, né? Então essa é a minha intenção. Então eu vim aqui hoje contar um pouquinho lá do comecinho da nossa história, a minha história do Fernando, de como foi essa busca por essa gravidez, esse sonho que eu tinha da maternidade, que foi tão difícil para eu conseguir toda a minha saga para chegar até esse tão sonhado positivo, né? Então vamos à história, né? Eu vim aqui para contar a história, então vamos contar. Eu me casei com o Fernando em 2008 e ser mãe sempre foi para mim uma certeza, assim, que eu queria ser. E eu não tinha nenhuma dúvida quando a gente casou. A gente só não já começou assim de cara as tentativas porque a gente não tinha ainda uma estrutura familiar, né? A gente casou e eu fui morar em Araguaína com a família dele, então assim, depois eu conto toda essa história, nossa história do começo, com detalhes, mas assim, essa decisão veio um pouquinho depois, quando a gente já estava um pouquinho mais estável, eu comecei a trabalhar, eu estava desempregada, e aí logo nos primeiros meses de casamento que veio já essa nossa estabilidade financeira, a gente decidiu, não, vamos parar de prevenir, vamos engravidar, né? Vamos tentar engravidar. E começaram as minhas frustrações, porque eu achava que seria fácil. Eu não tinha, assim, a mínima noção. E eu acho que a maioria das mulheres, quando toma essa decisão de que quer engravidar, não tem noção de quanto tempo vai demorar, né? Então, eu tenho amigas muito próximas a mim que decidiram, no mesmo mês conseguiram engravidar. E eu tenho
casos que, assim como o meu, a pessoa demorou anos e não conseguiu engravidar e acabou tendo que partir para um tratamento. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu decidi engravidar, eu não sabia, assim, não tinha a mínima noção de quanto tempo demoraria. E aí começaram as frustrações, né? Eu todo mês, nada, ia lá, às vezes começava a sentir algum sintoma. Ah, não, tô com um pouco de enjoo, tô não sei o quê, tô... E aí o psicológico começa a pegar, né? Então a gente casou em 2008, mais ou menos lá pro final de 2008 foi quando a gente começou que a gente, né, falou, não, vamos ver no que vai dar, vamos parar de tomar remédio. E aí eu comecei a sentir muita cólica, porque o que segurava a minha cólica era o remédio, era o anticoncepcional, né? Porque eu tomava de uso contínuo. E eu, desde adolescente, eu sentia muita cólica, muita cólica. Então, eu melhorei quando eu passei a tomar anticoncepcional. E aí, quando eu parei, voltou tudo. E eu fiquei naquele dilema, né? Nossa, tô tentando engravidar, mas muita cólica, muita dor, muito sofrimento, mas continuei tentando, né? E até então eu não fazia a mínima ideia do porquê dessas cólicas. Ah, é cólica, tem gente que tem muita cólica e é assim mesmo. Era todo ginecologista que eu ia me falava isso. Ninguém nunca ventilou nenhuma outra ideia, nenhuma outra possibilidade. Era normal. E aí tudo bem. Aí quando foi em 2009, final de 2009, nós viemos para Brasília. Eu passei no concurso, fui chamada, viemos para Brasília. E a gente continuou tentando tudo mais e eu naquela de frustração. Acho que quem está me assistindo aí, quem está me escutando, que tentou por muito tempo, sabe o que é isso. É você todo mês, você criar aquela expectativa, você fazer suas contas, você contar dia a dia ali e, planejar mesmo, né? Imaginar que você vai pegar e vai ter aquele positivo, vai fazer o exame e vai ver que você conseguiu e eu nunca conseguia. E aí outras coisas foram acontecendo, pessoas, as minhas amigas da minha faixa etária começaram a engravidar, pessoas, colegas de trabalho e assim, é aquela coisa, a gente fica muito feliz, eu ficava muito feliz por essas pessoas, mas por outro lado, vinha aquele peso também em cima de mim, sabe? Poxa, e comigo não acontece, e comigo não vai. E aí em 2010, quando fazendo um exame de rotina, apareceu a primeira suspeita de endometriose. No exame, o médico colocou lá que eu estava com suspeita de endometriose no ovário esquerdo. E eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nisso. Em 2010, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu já convivia com muitas dores, muita cólica. Era uma cólica, assim, eu vou dizer que quase incapacitante, porque tinha dia que eu não conseguia ir trabalhar. Eu não conseguia. No primeiro dia, principalmente, de menstruação, era muito difícil. Eu tomava sempre mais de um remédio, pelo menos 2 remédios. Então, assim, era muito difícil. E aí começaram outras dores, não só a dor da cólica, a dor para fazer xixi, e assim, era muito difícil. E eu não fazia ideia do que era. E aí, quando veio essa suspeita de endometriose, eu pensei, não, vou conversar com a ginecologista, né, e vou atrás disso, vou investigar, eu quero... dei uma olhada na internet, lógico, e vi que isso podia ser a causa da infertilidade, né, a causa do... Eu nem falava ainda infertilidade, eu achava assim, era a causa, é o motivo pelo qual eu não estou conseguindo engravidar. E aí voltei na minha ginecologista, ela tinha pedido esse exame de rotina, voltei, e daí ela falou, ah, não, isso daqui não é nada não, isso daqui 6 meses a gente refaz, não esquenta com isso, não tem problema nenhum, tal. E aí eu falei pra ela, doutora, mas ó, eu sinto muita cólica, eu tenho isso, tenho aquilo, tal, expliquei pra ela. Aí ela falou, isso daí é anticoncepcional, você vai ter que vai ter que voltar a tomar anticoncepcional, não tem outra solução não. Eu falei, mas é porque eu tô tentando engravidar, eu quero engravidar, tal. Aí ela, mas não tem como, você vai ter que tomar anticoncepcional. A gente vê se reduz aí o tamanho desse foco e aí você volta a tirar o anticoncepcional de novo. Aí tudo bem, né?
peguei aquela opinião, voltei a tomar o anticoncepcional, mas fui em um outro médico. E aí o outro médico me explicou um pouco melhor, ele falou um pouco mais sobre endometriose, falou o que que era, me deu uma explicação bem melhor, um pouco mais técnica. Ele foi mais empático comigo. A primeira médica não deu nem bola, só, isso daí é isso mesmo e pronto, não tem muito o que fazer não. E eu acho que esse era um dos principais problemas, o que mais me machucava, sabe? Era ver que as pessoas não davam bola. Eu acho que quem tem endometriose vai entender o que eu tô falando. Muitas vezes eu sentia que as pessoas achavam que era drama, às vezes eu sentia tanta cólica que eu chorava. Eu já cheguei pro banheiro do meu trabalho para chorar de dor, porque eu não aguentava, mesmo tomando remédio. Às vezes eu não conseguia andar direito, eu andava assim, meio curva, porque eu não conseguia ficar ereta, de tanta dor que eu sentia. E às vezes eu sentia pouco caso, sabe? Assim, as pessoas não eram empáticas, assim, sabe? Não entendiam. Era ainda uma doença muito pouco falada na época. Já tinha, né? Muita gente, assim, já se sabia, mas não se sabia muito sobre a doença. Então, nem os médicos muitas vezes não davam bola. Que foi o que aconteceu com essa minha primeira médica, né? E aí esse médico conversou comigo e falou, olha, mas é isso mesmo, é anticoncepcional, a gente não tem muito o que fazer. E aí tudo bem, então continuei, acho que ele só trocou o tipo lá do anticoncepcional, e aí eu peguei e falei, então tudo bem. Vamos voltar a tomar anticoncepcional. E aí eu fiquei, né, isso foi 2010, eu fiquei nesse dilema. Tô tomando anticoncepcional, mas eu queria engravidar, como é que vai ficar? E eu não me conformava. E assim, isso eu dou graças a Deus que eu sou uma pessoa assim que eu vou atrás. Eu não sou de ficar paralisada, as coisas acontecem comigo e normalmente eu me impulsiono aí buscar outras soluções, buscar conhecimento e graças a isso, muita coisa na minha vida eu consegui por causa disso, porque eu não consigo ficar parada, eu não consigo aceitar que simplesmente as coisas têm que ser desse jeito. E aí eu peguei, pensei, bom, eu vou ter que procurar um especialista, mas vou pesquisar, né? E aí dei uma olhada em alguns nomes e tal, e o tempo foi passando. Quando foi em 2011, eu pensei, vou ficar pelo menos um ano tomando esse anticoncepcional, e aí vamos ver, vou refazendo os exames, e dependendo como for em 2011, eu vou atrás disso. Vou atrás de algum especialista, ver como é que... Eu já tinha lido que dava para fazer cirurgia, e eu falei, de repente eu faço essa cirurgia. E aí em 2011 me apareceram umas pedras na vesícula. Aí eu fui consultar com o médico, aí ele falou, olha... o proctologista, ele falou, olha, a gente vai ter que fazer essa cirurgia de emergência, você tá com as pedras muito pequenininhas, elas podem descer, infeccionar e causar uma coisa pior aí que a gente não quer, então vamos fazer logo. E aí eu peguei e comentei com ele, falei, doutor, eu tenho endometriose e tal, e eu tava pensando em procurar alguém para fazer essa cirurgia e será que não teria como, porque eu sabia que era por vídeo, né? E ele falou que faria dele também por vídeo. Aí ele pegou e falou, não, Bárbara, tem como sim. Eu vou conversar com um outro médico que eu conheço, que é super da minha confiança, e que a gente já fez isso outras vezes, cirurgia em conjunto. Eu vou mexer na vesícula e ele mexe, eu vou mexer no abdômen superior, ele mexe no abdômen inferior, uma cirurgia única. Você vai ter que tomar só uma anestesia, não vai ser nada demorado, a gente faz em conjunto. E aí eu já te indico esse médico, você vai lá, conversa, já faz os exames que ele pedir e tudo mais. E assim foi, fui atrás do médico, conversei, já fiz os exames que ele pediu, os exames preparatórios e tudo mais. E dali 15 dias eu já estava fazendo essa cirurgia. Foi bem tranquila a recuperação, e aí quando eu fui no retorno, né, com esse médico, ele era especialista em reprodução humana, ele falou para mim, Bárbara, agora as suas chances vão aumentar bastante de engravidar, porque a gente tirou todos os focos, ele me mostrou lá no laudo onde que eu tinha foco. Eu tinha foco no ovário esquerdo, na trompa direita e na bexiga, por isso que eu sentia muita dor para fazer xixi, era assim, muita dor.
E já perto de fazer a cirurgia, às vezes eu chorava quando eu estava menstruada, eu chorava na hora de fazer xixi. E aí ele pegou e falou: olha, agora as suas chances aumentam, então você vai fazer o período de repouso direitinho e depois vocês já podem começar. Eu não lembro quanto tempo ele falou que eu não poderia, não sei se era 30 dias ou 60, eu não lembro. Tinha um tempo lá que eu ainda não poderia tentar e a partir daquele prazo que ele me deu, eu já poderia começar a tentar engravidar. E aí a gente fez, né? Esperamos o prazo que ele falou e aí começamos a tentar. Isso foi 2011. Aí, 2011, a gente começou a tentar e aí nada, né? Nada de engravidar, nada. E aí entrou 2012. E aí eu falei, não, eu vou procurar esse cara de novo. Aí marquei uma nova consulta com ele. Esse mesmo que fez minha cirurgia da endometriose. Aí peguei e conversei com ele e falei, olha, eu lembro, na época eu levei uma agendinha e anotei todas as minhas dúvidas. Tudo que eu queria perguntar para ele, que eu tinha dúvida, eu anotei e sentei na frente dele e fui perguntando. E aí, por fim, no final da conversa, ele me explicou muita coisa, me falou muita coisa, mas aí ele falou que a solução, assim, a orientação que ele me dava era pra gente já iniciar com o que eles chamam de coito programado, que era o quê? Eu faria todo o ciclo de indução, então eu tomaria o remédio e tal. Ele até chegou a me passar o nome, me prescreveu o remédio, ele chegou a me prescrever. E aí eu faria todo o ciclo de indução e iria acompanhando através de exames. E aí quando realmente visse que estava no ponto, que poderia já, que o óvulo já estava maduro, aí ele liberaria para a gente poder tentar naturalmente. E aí ele falou que a gente faria 3 ciclos seguidos, 3 tentativas seguidas, né? 3 ciclos seguidos de coito programado. Se não desse certo, a gente partiria para inseminação. A inseminação é a mesma coisa. A inseminação, a gente tentaria 3 ciclos, 3 vezes seguidas. Se não desse certo, a gente partiria para fertilização. E aí ele me deu mais ou menos os custos de cada um desses tratamentos, né? Quanto que ficaria cada um desses. Porque até então eu não tinha a mínima noção, eu não sabia quanto que eu tinha que guardar, quanto que eu gastaria, não tinha ideia. E aí ele me passou por alto, mas ele falou, olha, isso daqui é bem por alto mesmo, não é um orçamento, isso daqui é só para você ter ideia. A gente começaria com esse daqui que ficaria mais ou menos tanto, depois inseminação mais ou menos tanto, depois fertilização mais ou menos tanto. E aí tudo bem. Voltei para casa, conversei com o Fernando e a gente conversou bastante, ponderamos muita coisa. E aí a gente decidiu que a gente daria um tempo. Eu estava muito assim, fixada nessa ideia, sabe? Eu tava com uma fixação muito grande nisso. Como eu falei no começo do vídeo, meu sonho era ser mãe. Então, assim, nesse tempo eu comecei a me questionar, sabe? Se realmente era isso, será que realmente era o meu destino ser mãe? Será que eu não estava indo contra a minha natureza, contra o que estava programado para mim, para minha vida? E aí, assim, é uma decisão muito difícil, porque eu imagino que quem já partiu para esse lado de buscar a ciência para isso, né? Eu acho que é inevitável que a gente se questione isso, né? Poxa, se não veio natural, será que realmente é o caminho eu buscar isso através da ciência? Será que eu não estou indo contra a vontade de Deus? Então, assim, a gente decidiu dar um tempo para pensar, sabe? Assim, a gente não estava completamente decidido. Se a gente fizesse naquela época, a gente não faria com uma segurança, com opinião formada sobre aquilo. Então, eu acho que foi um tempo, assim, meio que de... como se diz assim, foi pra gente pensar mesmo, refletir, foi um tempo de reflexão. E aí a gente falou, não, então vamos em busca de outros sonhos pra gente ter certeza que esse realmente é um sonho que a gente precisa realizar. E aí a gente
começou a programar a vida e fazer outras coisas que a gente queria. A gente sempre teve muito isso como casal, a gente sempre buscou fazer planejamentos em conjunto. E aí a gente foi, que a gente podia fazer um curso. Aí a gente começou a fazer um curso de fotografia. E a gente ficou super empolgado com fotografia, a gente saía à noite para fotografar, a gente ia domingo no parque para fotografar. E aí começamos a planejar as nossas viagens. E aí a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem, que é internacional, né, que foi para a Itália. E aí a gente começou a colocar isso como objetivos a médio e curto prazo, assim, né? Vamos fazer a viagem tal, ou vamos fazer um curso de tal coisa. E aí a gente começou a fazer coisas que desse prazer pra gente meio que tirar um pouco essa ideia de foco, né? Na verdade, era muito mais eu. Eu realmente estava passando por um processo muito difícil. E o Fernando percebeu isso, sabe? Eu acho que ele teve essa sensibilidade de me conduzir um pouco assim para um outro lado e me tirar desse foco, dessa obsessão que eu tava de conseguir isso, né? Eu queria e assim, não é assim, né? Lógico, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Como eu disse, eu sou uma pessoa que realmente, quando coloca uma coisa na cabeça, eu vou atrás, eu luto para que isso aconteça, mas isso não está nas nossas mãos, né? E aí eu percebi, eu caí na real de que não dependia só de mim e que eu precisava antes também trabalhar esse meu psicológico, sabe? Porque se eu partisse para esse lado, se a gente partisse para esse lado do tratamento, poderia não dar certo também. E se não desse certo, eu com essa obsessão, essa fixação, eu teria uma frustração muito grande. Então, assim, eu percebi que realmente eu precisava dar esse tempo, sabe? Para começar de uma forma mais tranquila, de uma forma que eu não criasse uma expectativa tão grande. A gente sempre cria, não tem jeito, mas eu não estava pronta ainda. E aí a gente começou como eu falei, a viver, né? A gente voltou a viver. A gente tirou um pouco isso do plano principal da nossa vida, ficou um pouquinho ali guardado, colocamos em uma caixinha, guardamos dentro de um armário e seguimos a vida. Então, 2012, 2013, 2014 foram... 2014 até o meio do ano foram anos que a gente tirou para realmente aproveitar o casamento, curtir os nossos hobbies, fazer muito passeio, muita viagem. Foram anos muito bons, a gente guarda assim lembranças maravilhosas dessas viagens que a gente fez, de como era gostoso programar. Eu adoro programar viagem, assim, sabe? Fazer roteiro, pensar como que a gente vai passar em cada lugar, o que vai fazer. Então, assim, o meu prazer era antes da viagem e durante a viagem, assim, eu adoro. Então, foi uma coisa que realmente a gente fez super bem, fez muito bem. Eu acho que talvez se a gente não tivesse tirado esse tempo, eu acho que a gente não teria tido uma tranquilidade tão grande para enfrentar o tratamento como a gente fez, como a gente teve, né? E aí em 2014 a gente fez uma viagem, no primeiro semestre a gente fez uma viagem para a Inglaterra, foi uma viagem super gostosa também. A gente viajou pelo interior da Inglaterra, alugamos carro, foi super gostoso. E aí durante a viagem, numa conversa, a gente decidiu que a gente voltaria a pensar a respeito do assunto engravidar, né? Eu estava ali entre idas e vindas de remédio, às vezes eu parava, começava a sentir cólica, voltava a tomar, e eu já sabia que tinha voltado foco por causa disso, por causa das cólicas, já tinha refeito o exame também, e aí eu fiquei pensando, bom, eu poderia me submeter a uma nova cirurgia, né, fazer mais uma tentativa, ou então a gente parte para um tratamento. E aí conversamos bastante a respeito
E a gente decidiu que quando a gente voltasse, eu ia logo já tentar marcar uma consulta com algum outro especialista, pegar uma segunda opinião. A gente já sabia qual seria a conduta do médico que fez a minha videolaparoscopia da endometriose. E aí o Fernando falou, não, vamos pegar uma segunda opinião. Eu falei, acho que é uma boa, vamos pegar uma segunda opinião, de repente vai por outro caminho, né? E aí, de repente, é isso, refazer a cirurgia de novo e tentar mais uma vez, não sei, vamos ver, né? E aí, quando eu voltei, por um acaso, conversando com uma amiga, ela falou, olha, uma conhecida minha falou dessa médica tal, de uma médica tal, que ela faz uns protocolos especializados em endometriose. O foco dela é endometriose, ela é estudiosa do assunto, tal, tal. Eu falei, então, acho que é essa mulher aí que eu quero. Aí fui, marquei com ela, a agenda dela era um pouco cheia, eu consegui assim para mais de mês para frente. E aí quando eu fui conversar com ela, assim, foi realmente super esclarecedor. Ela conversou muito comigo, ela me explicou bastante. E ela falou que no meu caso eu tinha que partir direto para a fertilização. Não adiantava eu tentar coito programado, não adiantava eu tentar a inseminação, eu tinha que partir para a fertilização. Ela me falou que o meu diagnóstico era de infertilidade mesmo e que eu tinha 5% de chance de engravidar naturalmente. E aí ela me explicou a respeito de como que funciona a endometriose no organismo. E que principalmente o meu tipo de endometriose, na época eu refiz exame, né? Eu estava com endometriose nos 2 ovários, no direito e no esquerdo, eu tinha foco nos 2. E aí ela falou, Bárbara, é muito difícil porque o que acontece? A endometriose, ela libera toxinas e essas toxinas, elas se espalham no ambiente em torno de onde ela está, né? Então, assim, provavelmente ela contamina ali aquele ambiente, que é onde ela está, que são os ovários, né? E aí, quando o óvulo é liberado, ele entra em contato com essa toxina e aí ele não consegue vingar, ele não vai para frente. Então, assim, no meu caso, ela falou, não adiantava eu fazer uma indução para fazer, por exemplo, o coito programado, porque o coito ele depende que o óvulo faça esse caminho do ovário até as trompas, né? E o meu óvulo não chegaria lá, ele não chegaria viável se chegasse. E ela falou a mesma coisa em inseminação. A inseminação depende desse caminho, né? Desse percurso do ovário ou do óvulo, fazer do ovário até as trompas. Então ela falou, olha, no seu caso é fertilização, não tem outro jeito, é fertilização. E aí fomos lá nós, né? Pegar orçamento para ver quanto que era. E aí a gente viu que realmente não seria fácil, a gente teria que parar um tempo com tudo, com todas as nossas, que até então eram prioridades, jantares, tal, viagens, e vamos focar em juntar dinheiro para fazer esse tratamento. E aí foi isso que a gente fez, a gente passou meses juntando esse dinheiro, e aí quando a gente conseguiu juntar, a gente decidiu, não, é isso mesmo que a gente quer. E eu comecei a também fazer um acompanhamento psicológico, que eu acho que é muito importante, sabe? A gente tem que preparar o psicológico para isso. Conversamos bastante. E aí a gente, um pouco antes de começar mesmo, de fato, a gente decidiu que a gente tinha que já combinar quantas tentativas a gente faria. E aí, a princípio, lá na primeira consulta com a médica, a gente tinha falado, acho que de repente a gente tentaria assim umas 3 vezes, se não der, não deu. Mas depois que a gente viu como é difícil, como foi difícil juntar o dinheiro, como foi difícil fazer todos os sacrifícios que a gente teve que fazer, né, para juntar essa grana, a gente falou, não, acho que é uma tentativa e é colocar nas mãos de Deus. E se tiver que ser, vai ser, a gente vai confiar no que Deus tem pra gente, a gente colocou realmente nas mãos dele. Eu rezei muito antes, o Fernando também, e a minha conversa com Deus sempre era essa, se tiver que ser, se for para eu ser mãe, que dê certo nesse primeiro tratamento, porque a gente não vai se submeter a um outro tratamento, é um desgaste psicológico muito grande, é um impacto financeiro muito grande também. E eu não queria, sabe, ficar uma vida tentando, fazendo todo esse sacrifício de juntar dinheiro para tentar
e não dá certo, e mais uma vez tentar e não dá certo. E eu sei de casos de pessoas que fizeram isso, eu não julgo, eu acho que cada um sabe, né, de como lidar com esse sonho, mas assim, eu acho que eu não tinha estrutura psicológica para isso. Então, eu eu decidi, a gente ficou decidido isso. Vamos tentar, se não der certo, a gente segue a vida. Depois a gente vê como que a gente faz, se a gente vai pensar em adoção, se não vai, se vamos seguir só nós dois. Vamos ver o que que a vida tem pra gente, né? E aí a gente decidiu e começamos, né? E demos início ao tratamento. Então é isso. O que eu queria era passar um pouco da minha história, dessa minha trajetória, desses longos 6 anos que eu fiquei tentando engravidar. Que eu falo assim, foram 6 anos tentando, mas não foi bem isso. É porque assim, foram 6 anos de uma história de tentante, porque dentro de todos esses anos, ao longo de todos esses anos, eu passei períodos prevenindo por conta do que eu falei, por conta das dores que eu sentia, por conta de todo o transtorno que a endometriose me gerava. Mas o meu psicológico estava ali querendo, sabe? No fundo era o que eu queria. Então foram 6 anos de uma saga em busca dessa maternidade, sabe? E muitas vezes tendo que dar alguns passos para trás, como eu falei. Era uma coisa que eu queria, mas eu sabia que eu não podia querer acima de tudo, acima de todos. E eu acho que, assim, contar a história ajuda as pessoas a refletirem também um pouco da sua história, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas passaram ou estão passando por essa situação e eu acho que vale essa reflexão, sabe? É muito importante a gente querer, a gente ter os nossos sonhos, a gente traçar objetivos, mas a gente tem que lembrar que nem tudo está nas nossas mãos, né? Então eu acho que essa minha questão com a maternidade me fez passar muito por isso, sabe? De tipo assim, eu coloquei como objetivo fazer faculdade, fui lá, estudei e consegui passar. Eu coloquei como objetivo, quando eu casei com o Fernando, a gente quer construir a nossa casa. Então, arrumei emprego, a gente ralou, conseguiu construir nossa casa. E tudo na minha vida foi meio assim, sabe? Quando a gente veio para Brasília, a gente queria comprar um apartamento e tal, então vamos fazer nossas contas, vamos economizar, não sei o que, e deu certo, conseguimos. Então, a maternidade, para mim, foi uma frustração muito grande, porque eu não era assim, sabe? Não dependia só de mim. A decisão já estava ali, a vontade no meu coração já estava ali, mas não dependia de mim. Então, eu tentei de todas as formas, eu procurei especialistas, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance, mas ainda assim a coisa não acontecia. E, no fundo, eu sabia que poderia não acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que querer, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, mas a gente tem que lembrar também de colocar nas mãos de Deus, porque no fundo é Ele quem sabe da nossa história, é Ele quem sabe o que está preparado para a gente. E foi isso que a gente fez quando a gente decidiu fazer o tratamento. A gente falou, olha, a gente vai fazer essa tentativa e se for para a gente ser pai e mãe, vai acontecer e se não for, a gente vai seguir a nossa vida, sabe? E querer com todas as forças, a gente queria, a gente desejava essas filhas, mesmo sem saber que eram elas que viriam, mas a gente sabia que tinha que estar nos planos de Deus. Então, eu acho que isso fez toda a diferença, esse desapego do nosso querer, sabe? Eu quero, é um sonho, se acontecer, eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo, mas se não acontecer, eu vou entender que não estava nos planos de Deus e que Deus tem outros planos para mim. E no final das contas deu certo, graças a Deus. Elas estavam sim nos nossos planos, não só elas, como a Elisa também, que depois vou contar também a história dela. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma eu tenha passado para vocês uma mensagem positiva e que de alguma forma vocês possam refletir, né? Quem estiver passando por essa situação ou por alguma outra situação que também possa
ajudar, tá bom? Um beijo para todo mundo e depois eu vou fazer uma sequência, eu vou continuar fazendo sequência de vídeos contando um pouco mais sobre a nossa história, tá bom? Um abraço para todos.